E vamos lá para a parte 2. O pessoal está chegando. Deixa eu ver quantas pessoas já temos aqui. Já temos 15. Está todo mundo me escutando, né? Sim? Sim. Sim? Tá. Sim. Não, se uma falou sim, é porque o resto é para estar também. Eu também acho. Aí ele começa. Sim. Eita. Deixa eu ver quantas entraram. 20. Estão chegando. Gente, a única coisa que eu estou gostando das aulas online é que todo mundo é pontual, né? Até o professor. Todo mundo. Eu tô falando todo mundo, é todo mundo. É. Deixa eu ver se já está com o número. Tá com 21 participantes. Cadê o resto do povo? Eu tô jantando. Mas é que aqui meu tempo vai correndo, né? Eu não posso perder. 23. Mas tá entrando. 24. A gente estava com 31. 56. Bom, pessoal, vamos começando? Gostaria que a gente pudesse, então, ir pegando o capítulo 7, que é o capítulo que a gente parou, todo mundo lembra, né, do livrinho. E livrinho é ótimo, é desse tamanho. E que, na verdade, foi o último capítulo do ano passado que a gente não fechou, né? Então, vamos lá, vamos para ele, né? O capítulo, ele vai comentar com a gente. Pessoal, eu vou ficar explicando o capítulo, mas vocês podem me chamar a qualquer momento para poder perguntar, tirar alguma dúvida, enfim, vocês podem ficar à vontade aí, tá bom? Então, vamos lá. O capítulo está falando, então, com os alunos, sobre os alunos que têm pouca motivação para aprender, né? E assim, pessoal, uma coisa que eu acho importante a gente começar a ter muita clareza, né? É que a gente, quando fala do aluno desmotivado em aprender, do aluno sem interesse, né? Desse aluno que vai para a escola e não faz as atividades, não se envolve com o contexto escolar, eu gostaria muito que a gente tivesse esse olhar de que a culpa não está na criança, né? Porque, historicamente, a educação ela tem uma prática que é a de achar culpados, na verdade. A gente está procurando culpados. Então, assim, se o aluno não aprende, a culpa é dele. Se o aluno não faz, é porque ele não quer. A gente escuta muito isso, por exemplo, em sala de professor, né? Fulano não quer nada com nada. Enfim, várias questões nesse sentido. Então, eu acho interessante que a gente possa ir começando a quebrar um pouco desse olhar, tá? Uma criança que não tem interesse em aprender, uma criança que não tem motivação para estudar, é porque tem mais coisa acontecendo aí nesse jogo, tem mais coisa acontecendo nesse contexto.
tá? E aí é interessante a gente, enquanto escola... Tô assistindo a aula. Pessoal, vamos deixar só eu falando. A aula aqui do professor. Oi? É comigo? Não. Então, assim, é importante a gente começar a direcionar o olhar nosso para não culpabilizar a criança. Né? Porque senão a gente fica falando que a culpa é da criança e aí resolve o problema na nossa cabeça, né? Então, assim, ó, eu estou fazendo minha parte. Ele não quer aprender, ele que aguente, né? Então, assim, vamos lembrar que a gente está falando de criança. E que é bacana a gente começar a pensar em maneiras de investigação de o que leva uma criança a não ter interesse em aprender, tá? Eu convivo com crianças há muito tempo e, assim, se tem uma coisa que criança é curiosa, né? A base da aprendizagem é a curiosidade, né? Então, assim, como é que uma criança pode estar num ambiente em que as possíveis dúvidas podem ser tiradas e aí ele deixa de usufruir e de aproveitar desse espaço? Então, é porque tem mais coisa acontecendo, tá bom? Bom, pessoal, primeira coisa, que um primeiro item a criança, ela pode ter, e aí talvez alguns dos problemas que possam estar, né, nos nossos alunos, né? A criança que vem para a escola, nosso aluno, eu falo criança, mas assim, quem vai trabalhar com EJA, por exemplo, não vai ter criança, né? Nosso aluno ou nossa aluna, ela pode ter uma história, um percurso aí, né, de experiência de fracasso escolar e problemas também de autoestima. É onde o texto vai trazer para a gente, né? Então, assim, primeira coisa, né, turma? Uma criança que tem um histórico de fracasso, um aluno que tem um histórico de fracasso escolar, é um aluno que vai certamente ter dificuldades para entrar nesse grande jogo que é a escola. Porque as experiências anteriores que ele teve não eram as melhores. Né? As experiências anteriores que esse aluno teve não foram as melhores. Foram experiências que colocaram a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória escolar, como uma trajetória de fracasso. Muito barulho. Quem está com essa criança, eu pedir só para desabilitar o microfone. Só desabilitar o microfone, tá? O moleque. Desabilita aí que resolve o problema. Gente, desabilita o microfone, eu não sei quem é, tá? Ih, olha lá. Só coronga. Desce daí, garoto. Desce daí, Brian. É o Bruno. É o Bruno que tá falando. Quem? O Bruno. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Tchau. Tchau, Brian. Cadê o óleo? Tchau, Brian. Ela vai sair comigo, vai deixar você aqui. Bruno. Pronto, já coloquei no mudo aí, tá? Não, fui eu que silenciei. Ó, Ok, mas pode obrigada. continuar normalmente, tá? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente tem, então, um aluno, uma aluna que tem uma trajetória de fracasso escolar, tá? Essa trajetória de fracasso, ela já interfere quando esse aluno vai para a escola. Então, pensa bem, né?
Eu vou pegar um exemplo da EJA, mas poderia ser criança, né? O aluno da EJA é o aluno que foi para a escola quando era criança, não era o melhor aluno lá, é um aluno que tinha um histórico de reprovação, que tinha um histórico de dificuldades de aprendizagem, né? Agora ele saiu. Não, ele tá lá Aí, embaixo. não Tá na sempre gravação. foi. Gravação, gente. Não, ele tá aqui ainda. Já voltou. Eu voltei para vocês? Voltou. Voltou. Só a voz, só a voz. Sim, Só a voz. pra mim tá aparecendo a imagem também. Tá, Pra mim é só o áudio. Ah, é, Agora apareceu em apareceu. outra tela. então beleza. Agora apareceu a imagem. Problemas da tecnologia, gente. Até Até onde que tá vocês, bom. até onde vocês escutaram? Não lembramos. Não lembro. Eu escutei até a parte que ele não era um aluno, aí gravou. Reprovação. Tava falando do EJA, que ele tem uma trajetória, que era Tá. criança. Então, beleza. Isso. Então, voltando para o caso da EJA, então, como exemplo, né? A gente tem esses alunos que têm uma trajetória marcada por fracasso na infância, né? São alunos que vão para um trabalho que não exigia escolaridade, porque eles não tinham. Por sua vez, toda a trajetória de vida desses alunos é marcada por sofrimento e pelas mazelas aí das desigualdades sociais. Quando esses alunos vão para a aula da EJA, eu costumo dizer que assim, que a primeira barreira que eles têm que quebrar é a de conseguir entrar na sala de aula. Porque a sala de aula é o lugar, foi o primeiro lugar, na verdade, que os excluiu na vida. Depois que ele consegue entrar, esse aluno da EJA, por exemplo, ele tem na cabeça que a escola tem um modelo de 30, 40, 50 anos atrás. Ele vai ter que entender que esse modelo já mudou um pouco. Tem um período de adaptação. É um aluno que dificilmente vai querer falar. É um aluno que, muitas das vezes, vai ser mais retraído. E isso tudo não é por culpa dele, mas é porque as condições de vida que ele teve até então fazem com que ele tenha um comportamento desse jeito. Eu vou pegar um exemplo paralelo e eu vou pegar vocês de exemplo. Tá? Quando vocês chegaram no ensino superior, eu percebo que assim, ó, as alunas da pedagogia que vieram do ensino médio pedagogia vêm de um jeito, e as alunas que têm um pouco mais de idade, que já ficaram um tempo fora da escola, vêm de outro. Vocês demoram uma média aí de 1, 2, até 3 semestres para conseguir interagir com todo mundo. E ainda tem essa coisa de que a faculdade parece que é o lugar que dá medo, né? Então, assim, todo aluno tem uma insegurança do espaço escolar que vai estar vivendo. Agora, o aluno que tem a experiência do fracasso é um aluno que vai, muitas vezes, demorar um pouco mais de tempo para entrar nesse jogo, né? E, por sua vez, pode parecer para nós que ele não tem interesse. E, na verdade, não é isso. Tá bom? Tem muitos alunos que não se veem capazes. E essas são as questões aí da autoestima, tá? Pessoal, eu não gosto muito de focar como que a autoestima é a grande salvação, né? Acredite, porque senão parece coisa de coach, né? Acredite em você mesmo, acredite no seu potencial, você é capaz. Não é disso que eu tô falando, tá? Mas o modo como eu me enxergo as possibilidades de interação com o mundo, também é um fator aí que pode contribuir para que eu, como tutor, como professora, acredite, né, que o meu aluno não tenha interesse. Tá? Às vezes isso tem a ver com uma questão de autoestima mesmo, de como cada um se percebe no mundo, tá bom?
Outro fator, né, que o texto vai trazer para a gente, né? Quando o nosso aluno não vê sentido na escola. Gente, isso é um fator importante para quem trabalha principalmente com criança. Porque a criança, ela é obrigada a estar na escola. É diferente de vocês, né? Por exemplo, vocês querem ser professoras. O sentido de estar na faculdade é esse. Vocês querem ser professoras. Então, tem a aula que vocês gostam mais, tem a aula que vocês gostam menos, tem o professor que vocês gostam mais, o professor que vocês gostam menos, tem a atividade que vocês gostam mais de fazer, tem a atividade que vocês gostam menos, mas vocês falam assim, mas vale a pena porque eu vou sair daqui professora. Vocês têm um porquê. Agora, pensa na criança. A criança, ela tem 6 anos e a mãe dela vai lá e é obrigada a matricular ela porque a lei exige. Ela vai para a escola, ela não sabe por que ela está lá. Ela não tem nenhum porquê. E o máximo que essa criança escuta é a gente adulto falando assim, você tem que estudar para você ser alguém na vida. Como se ela já não fosse alguém, né? Ela já é alguém na vida. E aí, a escola, ela literalmente, para uma criança pequena, ela não tem muito sentido. Quem é a grande figura responsável em trazer sentido para as crianças na escola é a figura do professor. Eu sempre falo, por exemplo, do trabalho com projetos, né? Então, sei lá, por exemplo, para crianças pequenas, quando... Quem que é essa cabecinha, Ana Beatriz? Eu tô chorando de rir da cabecinha que aparece, som. Eu liguei a câmera já. Não, mas pode deixar ligado, eu não ligo. Eu fico pensando, por exemplo... Mas você não respondeu a pergunta de quem é a cabecinha. É do meu irmão. Ah, é seu irmão? Oi, irmão da Ana Beatriz. Peraí, falando com você. Alô? Alô, oi. Tudo bom? Então tá, João. Deixa o tio continuar com a aula aqui, tá bom? Mas pode ficar aí à vontade. Tá. Gente, ó. Então, por exemplo, eu fico imaginando uma criança que a professora, né, por exemplo, decide construir lá faz um terrário, por exemplo, para estudar como que é a vida das formigas, ou como que é o ciclo da lagarta, enfim, qualquer coisa desse tipo. E a partir dessa experiência com o terrário, ela vai trabalhar as questões de língua portuguesa, as questões de matemática, as questões de ciências. Essa criança, ela vai para a escola todo dia com um porquê. As crianças enlouquecem, porque elas querem saber se a lagarta já virou borboleta, se já entrou no casulo, como que tá o casulo. Elas têm um porquê de ir para a escola. Agora, quando a escola não tem porquê, o porquê é porque você tem que fazer lição, porque você tem que ser alguém na vida, esses porquês são muito vagos e muito distantes das realidades das nossas crianças, né? Então, para aprender, a criança ela tem que ver um sentido. Tá? Ela tem que ter um sentido nisso, tá bom? E quem gera esse sentido é a gente. Vocês podem ver que tem alunos que eles literalmente, às vezes a professora, ela até não faz nada de tão diferente, mas ela é a figura que desperta o interesse. As crianças trazer e ficar 5 horas com aquela professora. Né? Então, assim, a escola ela tem que, de alguma maneira, procurar uma maneira de colocar um sentido na aprendizagem. Tá? Outro ponto, a incompreensão da tarefa. Tá bom? Gente, muitas vezes
a criança não faz a tarefa porque não sabe o que tem que fazer. E aí pergunta uma, aí a professora explica na lousa. E aí quando a criança vem perguntar, ela faz assim, ó, já expliquei. Você não prestou atenção? É todo mundo concordando, né? Todo mundo ou já viu, ou já viveu, ou alguma coisa do gênero. Né? E aí, como eu não sei o que é para fazer, eu acabo o quê? Não fazendo. Não fazendo. Não fazendo. Tá? Então, assim, o que eu quero de uma atividade tem que estar muito claro para os alunos. Tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Outro item que o texto vai colocar para a gente, né, é a falta de autonomia. Porque, assim, a gente, como professor, tem uma coisa que a gente tem que despertar nos nossos alunos, que é a questão da autonomia. Por exemplo, eu achei super legal hoje, na primeira parte da aula, quando a Ingrid falou assim, eu fui pesquisar sobre a Tchecoslováquia comunista. Né? Isso faz parte da autonomia intelectual do aluno. Né? O Ronaldo aqui não faz a mínima ideia de como que é o comunismo tchecoslovaco da década de 90. Não sei. Mas vocês percebem que tem uma aluna que foi lá atrás disso. Né? Isso é autonomia, né? Intelectual. A gente conseguir desenvolvendo nos alunos que nem tudo tem que vir do professor, nem tudo tem que vir pronto. Que os alunos, eles podem, por si, criar aí estratégias e ir conseguindo desenvolver maneiras de buscar também sozinhos algumas respostas. Tá bom? Então, isso é um ponto importante, né? É lógico que o professor é essa figura que vai ver se a resposta é adequada ou não, se a fonte de pesquisa é uma fonte legal ou não, mas a gente tem que incentivar os nossos alunos a serem autônomos, né? Porque senão começa também a perder graça, né? A escola. Tá bom? E, por fim, o sentimento de incompetência, o texto está trazendo para a gente aí. Né? Infelizmente, nós temos uma grande quantidade de alunos que acham que não são capazes. E assim, pessoal, por experiência própria, a grande maioria dos alunos que se dizem incapazes são alunos brilhantes. Brilhantes. Tem alguma coisa nessas histórias de vida que fez, em algum momento, esses alunos e essas alunas se desacreditarem. E isso é muito triste. Tá? E isso é muito triste. Então, a gente precisa trabalhar com os nossos alunos também no seguinte sentido, né? Que a gente pode trabalhar, que a gente pode estudar, que a gente pode fazer as nossas atividades, e que isso não é uma questão de incompetência, quando a gente não consegue. Né? Na verdade, a escola, ela ainda não consegue entender, ou melhor, ela ainda não consegue mostrar para o aluno que errar faz parte. Que o erro faz parte do jogo da aprendizagem. E que errar não é um grande problema. E que, na verdade, a gente só aprende quando a gente erra. Né? É o modo como eu lido com o erro, com a frustração, que vai ir mostrando quem é essa pessoa. Né? E o quanto que a escola tem que ser o lugar que vai formar pessoas que saibam lidar com o erro e com a frustração. Né? Errar faz parte. E não tem problema nenhum. Tá bom? Professor, Oi.
Posso tirar uma dúvida rapidinho? Até Aqui no demoradinha. livro, Aham. ó, aqui no livro fala que as crianças que com sentimento de incompetência, pelo pressionamento da escola em eles têm que demonstrar o valor, eles acabam se interessando por outras coisas, né? Vamos dizer assim. Aqui fala, então inicia a busca de novas metas que tenham sentido para ele. Eu posso dizer que aquele aluno que de repente faça arruaça na sala ou tenta ser superior aos outros, posso considerar isso como um sentimento de competência? Ele faz aquilo para se sentir superior porque de repente ele não vai bem na matéria? Sim, ele se sente incompetente, ele tem que mostrar que ele é bom em alguma coisa. Ah, sim. Tá? E aí a coisa que ele quer mostrar que ele é bom, aí é só ele que vai dizer, né? Uhum. Para alguns é fazer bagunça, eu sou ótimo nisso, ó. Então, mas assim, eu percebo que, por exemplo, eu já vi muito isso. A gente usa o exemplo da bagunça, mas vamos pegar outros exemplos, assim. Eu já vi criança desenhando ao invés de fazer a tarefa. E os desenhos são bons desenhos, né? O que é que essa criança está nos dizendo? Quando ao invés de fazer a atividade, ela desenha. Né? Porque é exatamente isso. Ela está mostrando para a gente que ela é boa em algo. E está explicitando esse sentimento aí que é dela, por conta da trajetória dela, de incompetência. E eu vou sempre dizer, pessoal, que as crianças que se enxergam desse jeito, que os alunos que a gente tem que se enxergam desse jeito, são geralmente pessoas brilhantes. Que o que a gente precisa é ir lá e transformar para elas essa incompetência em competência. Tá? Professor, queria ressaltar um ponto que a gente vê na educação infantil, sobre desmotivação do aluno. Eu já vi crianças desmotivadas na educação infantil, Jardim 1 e Jardim 2. Por quê? Nessa fase, como o professor falou, a criança é bem curiosa. E assim, e elas gostam quando o professor chama ela para fazer alguma coisa, porque ela se sente útil. Então, tipo assim, você é o ajudante do dia, vem escrever na lousa, essas coisas tudo. E aí, todo professor tem aqueles alunos que são os mais queridos. E nessa contradição, acaba excluindo outros. Esses excluídos ficam mais quietos e acaba tentando chamar atenção de uma forma indisciplinar. E aí acaba que falta motivação para que eles aprendam, porque eles não foram chamados à frente, por exemplo, para ajudar, para mostrar que sabia, e acaba mostrando o que sabe de uma forma ruim para o professor. Uhum. E o que eu estava falando, eu falei isso essa semana, falei aqui em casa, falei assim, o primeiro professor da gente é um professor muito importante, porque assim, ele pode salvar a sua vida, ele pode alejar. Porque, assim, se ele for um professor bem tradicional, bem rude, que não dá flexibilidade à turma inteira, então vai ter aqueles alunos desmotivados e, começando na educação infantil, provavelmente a educação fundamental e mais para frente não vai ser uma educação boa. Ou então a pessoa não vai ter um bom desempenho por um travamento que aconteceu na sua infância. Uhum. Por aí. É possível, sim, sim. Né? Então, assim, vocês percebam o quanto que é nosso trabalho fazer com que as crianças se sintam capazes. Né? Bom, gente, eu não vou entrar, já avisou aqui para mim que a gente tem 10 minutos. Marquem aí, por favor, que a gente parou na página 135 e na próxima aula a gente termina o capítulo 7 e a gente já começa o capítulo 8, tá bom? Beleza. Então podem começar a fazer a leitura do 8 e terminar a do 7, quem não leu, tá?
Eu vou fazer a chamada. Professor, Oi. é para fazer resumo também do capítulo 8 ou não? Não te ouvi, Ana. É para fazer algum resumo ou resenha do capítulo 8 ou não? Não, é aquilo que está no roteiro. No roteiro eu pedi o 7, não foi? Porque eu já estava lido ele. Tá? O 8 a gente vai começar agora. Sim, mas para próxima. Tá, mas é só para ler mesmo, né? É, só para ler. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, vocês vão falando presente aí para mim, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ana Beatriz. Aqui. Presente. Ana Cristina. Presente. Andréia. Chamada. Andréia, não? A minha tela tá travada. Andréia, eu tô pondo falta. Não. Bruna. Presente. Bruno. Presente. Daiane. Tá de licença. Faltou aqui, ó. Tinha que estar presente no virtual. Daiane tá de Bruno. licença. Bruno, eu conheço tua irmã. Conhece? Denise. Presente. Ô, gente, avisa a Daiane que a licença é atividade domiciliar. E isso é atividade domiciliar para ela vir fazer, tá bom? Denise presente, né? Elaine. Aqui. Emily. Aqui, ó. Emily. A Emily não veio? 6, 11, 13. Emily não? Tô pondo falta para Emily. Érica. Érica. Falta para Érica. Evelyn Cassimiro. Eu. Evelyn de Campos. Eu. Helena. Helena. Gente, mas eu vi a Helena no vídeo aí. Ah, eu escutei o presente longe. Ela falou presente. Falando que ela tá ruim. Tá ótimo. E Laene? Presente. Ingrid Luiza? Presente. Ingrid Miranda? Presente. Isabela Ribeiro? Presente. Isabela Vieira? Presente. Jaqueline? Presente. Júlia? Presente. Cauane? Tá aqui. Não. Peraí. É o mouse. Peraí. Eu não tenho? Letícia? Presente. Márcia? Márcia? Não sei, mãe. Márcia, tô pondo falta. Maria de Fátima? Presente. Maria Lúcia? Presente. Eu tô aqui, hein? Não põe A falta, Márcia não. tá aqui. Quem tá aí? A Márcia. Ah, eu tinha colocado já. Vou pôr presente aqui. Pronto. Tô aqui. Mariana? Aqui. Miriam? Miriam? Miriam saiu da reunião agora. Mas ela Mas ela tá. tava presente. Ela tava. Ela tinha que pegar o ônibus. Natália? Acabou de sair. Natália? Aqui, meu áudio tá ruim.
Não, beleza. Raquel, Eu. Rosel, Eu. Samara, Eu. Thaís, Vocês é comédia, mano. Aqui. Tatiane, Ela faltou. faltou? Faltou. Tamires, Aqui. Tainá, Tainá, tô pondo falta. Verônica, Tô aqui, Ronaldo. beleza. Não chamei alguém? Eu, a Diana. Diana, você mandou teu e-mail? Não. Porque sua situação... Ronaldo. Professor, falaram assim que era para mandar no meus documentos pelo... Ai, como chama, pai? Pela secretaria. Isso. Entendeu? Mas Então. por causa do corona, dessa doença aí, eu tinha que mandar no e-mail, né? Mas aí eu não sei o e-mail da faculdade que é para mandar. Tá, eu vou pedir para a Emily te enviar, porque você está matriculada no primeiro. Tá bom, então. Beleza? Você manda no e-mail tudo escaneadinho. Tá bom, obrigada. Então, tá. Imagina. Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar aqui a videochamada. E eu já vou disponibilizar o link para vocês, tá bom? Parabéns, Tamires. Oi? Então é isso, gente. Tchauzinho, até a semana que vem. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Ai, onde se termina isso aqui agora, meu Deus? Espera aí. Parabéns, Tamires. Professor saiu e a gente não? Parabéns, Tamires. Feliz Parabéns, aniversário. Tamires. Parabéns, Tamires. Feliz aniversário. Parabéns. Gente, vou cortar os parabéns. Tchau. Tchau.